Pessoal, estamos todos muito sensibilizados porque o eclipse está aí. Chegamos à temporada de eclipses do segundo semestre de 2025. Teremos agora, dia 7 de setembro, o eclipse lunar no signo de Peixes, tá? Isso é muito importante. Os eclipses, eles são verdadeiros aceleradores do tempo, como diz a astróloga Tiffany Justo, que eu adoro. Eles são realmente aqueles que impulsionam as coisas. Eles são realmente grandes, indicadores de viradas na nossa vida pessoal, nas vidas coletivas, também na vida das coletividades. Então, por isso que é tão importante a gente olhar os eclipses. E a temporada chegou, né? Geralmente eles sempre acontecem agrupados. Geralmente é ou um lunar e dois, um lunar e um solar, ou dois lunares e um solar e raramente também dois solares e um lunar, né? Tem às vezes essas variações, mas normalmente é um só de cada, tá? E é o caso dessa vez, começando pelo eclipse lunar no signo de Peixes, tá? Ó, como tá dito aí, ó, afeta todos os signos, tá bom? Então, não é porque você não é peixe ou não tem ascendente em peixes que isso aí não é importante para você, tá bom? Isso é importante para todo mundo. Você tem peixes em alguma parte do seu mapa de nascimento, tá bom? E tem virgem também, que é onde está o sol do eclipse lunar. Mas vamos lá, Vitor, que parada é essa do eclipse? Por que que ele é tão poderoso? Vamos lá. Eclipse lunar é o fenômeno astronômico, né? Em que a Lua é coberta pela sombra do Sol, tá? É a Lua lá, a Lua cheia, eclipse lunar é sempre na Lua cheia, tá? É quando o Sol está oposto à Lua, a Lua está no máximo da iluminação, aí vem a sombra da Terra que cobre a Lua, tá bom? E aí, esse eclipse lunar, como qualquer eclipse, ele reverbera por 6 meses ou até o próximo eclipse de mesma natureza, tá? Então, estamos falando aí de um período longo, né, de reverberação de seus efeitos, tá? E o eclipse lunar, ele tem o diferencial de ser um grande empurrador. Ele é situações que precisam ser definidas são definidas com o eclipse lunar, sabe? Situações que estão por um fio se rompem de vez. Situações que estão para começar engrenam de vez, sabe? É tipo isso, é um grande empurrão. O lunar, ele é um grande empurrão. Ele é um período de definições, de energia toda, né? De muita energia emocional nos movendo, tanto conscientemente quanto inconscientemente, e principalmente inconscientemente, tá? E movendo situações em nossas vidas, tá? Então, o eclipse lunar, ele tem essa natureza mais explícita, as coisas se mostram, as coisas se revelam, elas acontecem, né, com o eclipse lunar, tá bom? Diferentemente do solar, que é uma semente que é plantada ali e que dá frutos poderosos ao longo dos próximos meses, tá? O lunar não, o lunar ele já começa com toda essa energia, pá, por 2 meses, aí depois, nos próximos 4 meses, para completar os 6, né? Ele já fica um pouco mais suave, mas ele continua atuando, tá? E vamos lá, o que significa um eclipse lunar em peixe? Então vamos lá. A diferença de um eclipse lunar para uma lua cheia, né, já que eles são equivalentes, a diferença é que o eclipse lunar tem a sombra da Terra ali, a diferença é que o lunar ele é muito mais intenso. O eclipse lunar é muito mais intenso do que uma lua cheia. A lua cheia já é intensa, já é o ápice de energia daquele ciclo lunar. O eclipse lunar é um ápice de energia de 6 meses, né? Então é uma coisa muito mais intensa, muito mais definidora, muito mais empurradora, digamos assim, do que uma lua cheia, que também é forte, mas é mais restrita ao seu ciclo lunar, tá? Então, ele acontece no signo de Peixe, no dia 7 de setembro, para quem é do Brasil, como eu. Estamos falando do Dia da Independência, então esse eclipse lunar cai em cima do Sol do Brasil. Então, quem acompanha as notícias já sabe os momentos tensos e definidores que nós estamos vivendo aqui. O Sol do Brasil, ele fala das lideranças, ele fala da própria vitalidade do país, da energia do país. Então, estamos todos nesse momento aí de muitas definições, né? O eclipse é lunar, mas o Sol do eclipse ele está em Virgem, em cima do Sol do Brasil, 17 de setembro, Sol do mapa da Independência, tá? Mas nas nossas vidas pessoais ele cai em Peixes e em Virgem. E lá nesse setor da nossa vida, nós já estamos sendo mexidos, tá? Nós já estamos sendo mexidos nesse setor
da nossa vida. É só você observar no seu mapa de nascimento. Onde é que eu tenho eclipse lunar? Desculpa, onde é que eu tenho signo de peixes? Que aí é no grau 15, tá? Vou mostrar para você no mapa aqui. No grau 15 de peixes e no grau 15 de virgem é onde ocorre o eixo, né, do eclipse lunar. Vamos lá então. Vamos ver, sem mais delongas, o que ele significa. Vamos lá, por favor. Assessoria? Muito obrigado, assessoria. Olha só. O eclipse lunar, ele cai aqui no grau 15 de peixes, tá? E o Sol no grau 15 de virgem aqui, o Sol iluminando a Lua, que será eclipsada pela sombra da Terra, tá? Ah, inclusive a sombra, né? Ela é o símbolo do inconsciente, né? A sombra do eclipse, seja lunar ou solar, a sombra do eclipse, ela é o símbolo do inconsciente, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, aquela energia que está para além do nosso controle, que vai lá e pá, e empurra tudo e faz tudo acontecer, sabe? É muito nesse sentido. E também revela situações escondidas, tá? O eclipse tem essa questão da revelação. É um fator inerente a todos os eclipses, tá? Então, ele acontece no grau 15 de peixes. Ah, outra coisa, não falei, né? A natureza do eclipse, né? Ele é um eclipse lunar, mas ele é do tipo total, tá? Ele é um eclipse lunar total que não será visível do Brasil. Será visível, se não me engano, da Europa, da África, mas no Brasil não será visível, tá? Infelizmente, porque é um espetáculo maravilhoso, eclipse lunar total. A lua fica vermelha, né? Aquela chamada lua de sangue. É uma coisa muito linda, né? Quem já viu sabe a beleza do espetáculo que é ver um eclipse lunar, porque dá para ver, inclusive, né? É diferente do solar, que tem que usar, né, alguma, algum filtro nos olhos para poder enxergar bem, né? Um filtro específico para não machucar a retina, não cegar a gente, enfim. O lunar não, é mais fácil de ver. A olho nu, né, inclusive. Mas vamos lá. No grau 15 de peixes, né? Eclipse lunar em peixes, estamos falando de sensibilidade, né? Peixes é um signo de água, sensibilidade, criatividade, sacrifícios, é, empatia, compaixão, escapismo, mentiras, tá? É, então, a lua caindo ali, a lua do eclipse, ela faz isso explodir em nossas vidas. Então, onde nós temos o signo de peixes, naturalmente já é uma área da nossa vida em que a gente é mais sensível, a gente é mais sensível, mais inspirado, mais acolhedor, com menos fronteiras e ao mesmo tempo também tendemos a ser mais escapistas, mais preguiçosos, mais medrosos, né? Então é ali a energia de peixe está ativada, então, com muita energia, sabe? Então, é um eclipse que pede pra gente, pra que a gente olhe para esse nosso lado de sensibilidade, para que a gente use nossa criatividade, para que a gente use a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa inspiração e nossa criatividade na vida, tá? Nós precisamos colocar isso em nossas vidas, naquela área da vida onde o eclipse estiver caindo. É ali que a gente precisa. Vivenciar desta maneira. A gente vai sentir essa necessidade, só que a gente precisa ter essa clareza, né? Por isso que está aqui o astrólogo para te ajudar. Então, tenha essa clareza de que aquela sensibilidade que você está sentindo, aquela emotividade, é para você olhar para aquilo, é para você vivenciar aquilo de uma nova maneira. Aquele conhecimento simbólico, se estiver caindo numa casa de ar, numa casa de conhecimento, casa 3 7 11 ou casa 10 enfim, casa 2 casa 6 estamos falando aí de energia, de trabalho, de ação, de conhecimento, de troca. Então, colocar essa sensibilidade, essa inspiração, esse conhecimento simbólico e espiritual nesse contexto, sabe? A gente analisar, não, a gente vivenciar isso. E aí vem o Sol em Virgem, a gente vivenciar essa energia pisciana, inspirada, inspiradora, sensível, compassiva, de forma pragmática, de forma organizada, de forma cognoscível, né? Ou seja, que a gente consiga entender de forma a discernir o que faz sentido e o que não faz sentido, sabe? De forma a exigir, sim, que aquilo tenha uma funcionalidade. Então, essa é a grande questão do eclipse lunar de peixes virgem. Ele vai nos chamar para essa sensibilidade, para essa inspiração, para essa compaixão e vai nos pedir pragmatismo, vai nos pedir utilidade, vai nos pedir realização. Tá imaginando, tá sonhando, tá criando, aí então faz alguma coisa com isso, alguma coisa real, concreta, material. Virgem, signo de terra, né? O sol tá ali. Então é isso que o eclipse pede pra gente, o eclipse lunar, tá? E é claro, vai ter a ver com a área da vida onde você tiver,
esses signos, tá? O signo de Peixes e o signo de Virgem, tá bom? E esse eixo também fala sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre hábitos físicos e hábitos espirituais, né? É o momento que a gente também vai ser chamado a olhar para isso, tá? Em nossas vidas. É como a gente está vivenciando o espiritual no nosso cotidiano, como a gente está cuidando da nossa saúde, como nós estamos nos alimentando, como estamos organizando o nosso dia a dia, de maneira a inserir a inspiração, a inserir o simbólico, a inserir a compaixão. O eclipse traz muito isso pra gente. E é claro, de uma forma distorcida, de uma forma não muito feliz, né? Ele pode trazer muito o medo, a energia do medo, da insegurança, da indefinição, do pânico, aquele medo que não tem um objeto definido, sabe? Medo de não sei o que vai acontecer. Isso é muito energia de peixe, sabe? E também a questão da mentira, né? De situações é, fantasiosas sendo usadas para fazer as pessoas tomarem atitudes concretas, né? Já é o signo de Virgem aí. Então, assim. É, é bom você ter muita atenção com relação a isso, tá? Com essas situações muito fantasiosas que se apresentam para você, com esses medos indefinidos. Transforma esse medo em inspiração. Transforma essa sensibilidade em alguma coisa prática, tá? Não fica alimentando imaginações destrutivas, negativas, porque é um período de bastante imaginação pra gente nesse período, né, essas semanas, esses meses. Então vai ser importante a gente estar muito atento a isso, tá? Agora, esse eclipse, pelo menos, ele faz um trígono com Júpiter, isso é muito bom. A Lua e o Sol do eclipse são em trígono com Júpiter em Câncer. É um eclipse de oportunidades, né? Como se fosse um momento em que a parte da inspiração e do pragmatismo, da criatividade, da análise do espiritual e da vida prática, nós conseguimos oportunidades novas ligadas à moradia, à casa, à família, novos vínculos, novas percepções de nossas emoções, percepções, do passado, compreensões ligadas a isso. Então, assim, para quem quiser fazer mudanças em casa, melhorias em casa, resolver questões de família, ou até mesmo ampliar a família, Júpiter em Câncer, gente. Isso aqui fala muito de maternidade, tá? Então esse eclipse aí, ele pode dar uma impulsionada aí nas maternidades por aí, tá? Em todo mundo aí que tá querendo filho ou que não tá, mas não tá se cuidando. Nesse sentido, tem um impulsionamento aí de ampliação Júpiter de família, das maternidades, né? Que é câncer. E coletivamente é interessante que é um período muito bom para aprovação de leis, ligadas à maternidade, ligadas a crianças, tá? Então, tem muito essa pegada é muito facilitada, né, para esses próximos meses, viu? Mas é isso. Então, e coletivamente também percepções mais ampliadas, visão mais ampla, mais enxergar assim, uma visão de mais alto, né? Como se a gente pudesse enxergar de um lugar mais estratégico, mais amplo, tudo que tem a ver com pátria, com país, tá? Então tem muitas questões ligadas a países sendo resolvidas nesse período, tá? Sendo resolvidas para melhor, tá? Estou falando de Júpiter aqui, então estamos falando de benefícios, né? A partir de percepções mais amplas, entendeu? Nas nossas vidas pessoais, é um eclipse que favorece muito qualquer tipo de busca por autoconhecimento, qualquer tipo de busca criativa, qualquer tipo de entendimento na família. Nossa, é muito bom para você se entender na família, tá? Então temos esse tipo de situação que está ativada para os próximos meses, tá? Os dispositores de eclipse, né, que no caso são os regentes de peixes, Júpiter e Netuno, ambos estão com algumas tensões. O Júpiter tá bem com o próprio eclipse, mas está tenso com Marte, então pode ser uma certa afobação aí na hora de tomar atitudes novas, de tomar iniciativas, nessa busca por novos horizontes, né, que eu falei agora há pouco, pode ser que haja uma certa precipitação, quer fazer parcerias de qualquer jeito, quer buscar se entender de qualquer jeito, né? Calma, vai devagar, faça o que for preciso para poder alcançar esses objetivos, mas vá com calma. Não ache que a primeira coisa vai ser a melhor. Talvez não, tá? Não vá com pressa. Mas assim, vá, né? Busque essas ampliações, essas percepções novas, esses entendimentos, tá? Vai dar trabalho, exige esforço pra gente, porque Saturno.
está em conjunção com o Netuno, que é o regente, outro regente de peixes aqui. Então, dá trabalho, precisa de esforço, precisa de é, resiliência, persistência, precisa de estratégia, né? Racionalidade. Mas sim, vai conseguir. Netuno está muito bem também, está com Plutão, com Urano. Então, é esforço para que se mude coisas, é restrição para que coisas novas surjam, possibilidades novas surjam. Então, nós temos tudo isso aqui, temos essa energia de oportunidades novas, ampliação de horizontes relativos a laços, relativos à família, e temos também a necessidade de esforço e cuidado com excessos de expectativas nesse processo todo, tá bom? Então é isso que nós temos com relação ao eclipse lunar. Lembrando que ele vai ser válido por 6 meses e tendo uma força mais intensa agora, nesse primeiros 1, 2 meses da sua data, tá bom? Isso que é importante lembrar, ele é válido por muito tempo. É isso, gente. Então, caso queira saber mais sobre minhas leituras, veja o link que está aqui na minha descrição, embaixo, ou vá no meu Insta, que é aqui embaixo, Vitor Silva Astro, ok? É isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo de falar. Eu acho que não. Não, não estou esquecendo nada que eu saiba. Então, opa, até voltou aqui. Será que o universo tá falando pra eu voltar? Não, volta. Acho que o universo não tá querendo que eu fale nada, não. Então, tudo bem. Simbora, então, galera. O que foi mais importante foi falar. É isso, então, galera. Então, qualquer coisa é só falar comigo, só entrar em contato comigo pelo Insta, que a gente se fala, viu? Tem leitura de eclipse para quem quiser, ainda tem vagas para quem quiser, só fala comigo pelo Instagram, ok? Então é isso, galera. Até mais. Muito obrigado e até a próxima.